Olá, meu nome é Renata e este é o primeiro vídeo que compõe o recurso educacional aberto RPG e o ensino de números inteiros. Essa situação de ensino está dividida em 4 momentos. No primeiro é apresentada a situação, no segundo momento devem ser realizadas as representações, no terceiro momento é feito um comparativo dessas representações e no quarto momento é apresentado um breve movimento histórico do conceito de números inteiros até chegar à representação atual deste conceito. A situação de ensino ela está apresentada no formato de RPG. RPG significa Role Playing Game, que é jogo de interpretações. Neste jogo, as pessoas interpretam um personagem a partir de um enredo e criam narrativas a partir de um contexto previamente estabelecido. Como todo jogo, RPG possui algumas regras para sua execução e também espera-se concluir um objetivo. Dentro dessas regras, os personagens podem improvisar livremente. Existem 4 modalidades mais conhecidas de RPG, entre elas o RPG de mesa, que geralmente é apresentado com o apoio de um tabuleiro, e nessa modalidade tem 4 jogos mais reconhecidos: Dungeons and Dragons, Tormenta, Cyberpunk e The Witcher. A outra modalidade é o RPG de mesa, onde é apresentada uma lista de características, onde os participantes podem montar seus personagens a partir dessas características para continuar o encaminhamento do jogo. O RPG online, que apresenta as mesmas características de outro jogo online, onde os participantes podem interagir ao vivo e ao mesmo tempo não tem como dar pausa. Então, as ações elas estão ocorrendo e você interpreta o personagem dentro do jogo. E a última modalidade, que é a modalidade LARP, que significa Live Action Role Playing, que nada mais é do que uma forma de interpretar ao vivo o personagem dentro do contexto. Ou seja, nessa modalidade, se você quer que seu personagem se mova, você vai ter que se mover. Se você quer que seu personagem fale determinada frase, você tem que falar essa frase. Nessa modalidade, geralmente é possível se vestir, se caracterizar como personagem dentro do enredo apresentado. Mas essa não é uma obrigatoriedade, é apenas uma possibilidade dentro dessa opção. A modalidade de RPG escolhida para apresentar essa situação de ensino nesse trabalho é a modalidade LARP. Então, como funciona a situação de ensino à feira medieval? A história se passa em uma feira de um vilarejo, onde os personagens estão divididos entre comerciantes e compradores. Nesta feira, há diferentes produtos sendo comercializados e também existem compradores com demandas diferentes entre si. O ambiente onde ocorre essa história é semelhante a uma feira medieval do século XIV. Nessa feira, cada comerciante expõe o seu produto e os compradores, por sua vez, aparecem nessas barracas para comprar os itens faltantes nas suas casas ou ainda para comprar itens para deixar de reserva em suas residências. Devemos levar em consideração que a feira, muitas vezes, não era próxima da moradia desses compradores. Nessa história, a rainha impôs um decreto que exige que todos os compradores carreguem consigo um registro de todos os elementos da lista que conseguiram comprar e dos itens que precisaram ser encomendados, enquanto os comerciantes têm o compromisso de registrar a quantidade de produtos que possuem, quantidades vendidas ao final do dia e quantidades que precisaram ser encomendadas, caso fosse necessário. Este decreto surgiu nesse vilarejo com a intenção de ter um registro para a cobrança de impostos. Nessa situação específica, tem 3 grupos de comerciantes: os comerciantes de frutas, os comerciantes de verduras e legumes e os comerciantes de grãos. Cada comerciante possui uma forma de registro, dentre elas pedras, palitos vermelhos ou pretos ou argila. Nessa situação foi definido que a forma de registro dos comerciantes de frutas eram as pedras, a forma de registro do comerciante de verduras e legumes eram os palitos vermelhos e pretos e do comerciante de grãos era a argila. Todos os compradores nessa situação de ensino representam com a argila. Essa situação de ensino foi pensada para um ensino remoto. Por este motivo, as representações são feitas através da plataforma Google Jamboard, que é uma lousa virtual. Como modelo dos materiais dispostos para as representações, serão utilizadas 6 cartas de personagem que serão apresentadas no próximo vídeo. Nessa tela estão dispostas algumas possibilidades de pedras para que os comerciantes de frutas possam realizar a representação das quantidades dispostas nas suas cartas de personagens. Como dito anteriormente, existem as regras gerais e as regras específicas de cada personagem. Na regra específica dos comerciantes de frutas, que representam com as pedras, eles só podem utilizar para representação as pedras, não podendo utilizar nenhuma outra palavra.
Para auxiliar nessa representação, existe apenas a possibilidade deles escreverem um nome dos compradores que passaram pela feira ou que precisaram encomendar, mas não podem utilizar nenhuma outra palavra, exceto o nome das pessoas que compraram nessa feira. Então este é o exemplo de como podem estar dispostas as pedras para que os participantes possam realizar a representação. E nessa tela temos um exemplo de como pode ser a argila. A regra para quem tem como forma de registro a argila, no caso todos os compradores e os comerciantes de verduras e legumes, são as mesmas que as gerais, não existe uma regra específica para eles. Então eles não podem utilizar apenas os algarismos indo-arábicos e não podem utilizar a simbologia de mais e de menos dentro dessa situação de ensino. E os estudantes que irão representar comerciantes de grãos têm como possibilidade para registro palitos pretos e palitos vermelhos. Então eles podem utilizar esse material da forma como preferirem. Eles podem aumentar a figura, reduzir a figura, duplicar caso tenham a necessidade de duplicar, desde que utilizem como recurso os palitos vermelhos e os palitos pretos. A regra individual deles é que eles só podem utilizar esse registro e também podem utilizar o nome dos outros personagens, não podendo utilizar em nenhum momento também os sinais de mais e de menos para realizar essas representações. E como foi dito anteriormente, todos os compradores possuem como forma de registro a argila. Então, esses são alguns exemplos, algumas possibilidades de argila dispostas para a representação dos estudantes. De modo geral, este é o funcionamento da situação desencadeadora de aprendizagem à feira medieval. No segundo vídeo deste recurso educacional serão apresentadas algumas possibilidades de respostas, uma para cada uma das 6 cartas de personagens apresentadas neste vídeo, utilizando como recursos materiais dispostos na plataforma Google Jamboard, conforme foi apresentado anteriormente. E no terceiro vídeo deste recurso educacional, será apresentado alguns elementos teóricos por trás dessa situação de ensino. Espero que tenham gostado da situação de ensino, espero que possam ver os outros vídeos que compõem esse recurso educacional. E se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. Muito obrigada e até mais!